Em média de um ano, vira-lata deixa o instituto de zoonose e ganha uma casa, a sociedade se preocupa com bem-estar de cachorro. Mas que se foda se o preteiro daqui tá vivo ou morto, que se foda se ele tá nutrido, sente frio, se tá fazendo curso preparatório pra fuzil. Cansei de ver os pajeiros se afastando. Essas letras que você escutou não é uma provocação. É o Carlos Eduardo Tadeu escrevendo com precisão cirúrgica algo que a sociedade nunca vai admitir em voz alta. Hoje o Verme vai falar um pouco sobre o descarte humano, sobre a empatia seletiva e sobre o motivo pelo qual você, meu caro Verme, provavelmente vale menos que um animal na balança do sistema maldito. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora, deixa o seu like, porque isso ajuda o Verme a chegar em mais gente. E vamos ao que interessa. Vamos analisar a situação. Uma ONG de proteção postou 2 fotos no Instagram. A primeira mostra uma mulher em situação de rua deitada no chão da calçada. Ao lado dela, um cachorro pequeno, preto. E em cima, uma frase escrita antes do resgate. E uma segunda foto depois, mostrando só o cachorro. Em cima de uma maca na veterinária, olhos arregalados, limpo, e a legenda resgatado. A ONG comemorou, os seguidores comemoraram, os comentários encheram de corações, parabéns. Mas aí a gente vê que ninguém perguntou, e a mulher? Ninguém postou depois dela. Por quê? Não teve depois. E o estranho é que ninguém falou sobre isso. Ninguém achou isso algo curioso, algo fora do normal. Deixa o Verme ser mais claro sobre o que aconteceu nessa postagem. A ONG não agiu com maldade, é uma ONG de pets. Não houve crueldade nenhuma. Houve apenas escolhas de pessoas. E uma escolha que foi tão naturalizada, tão aceita pelas pessoas que estavam lá e dos comentários, que passou como um ato de bondade e ninguém questionou, o que ficou fora do quadro. A mulher estava no chão, o cachorro estava no chão. Os dois estavam na calçada, no mesmo frio, na mesma condição. A ONG viu os dois, as pessoas viram os dois. O fotógrafo fotografou os dois. Mas a salvação veio apenas um. Não foi descuido. Foi o que seria prioridade? O animalzinho foi levado ao veterinário, recebeu exames, recebeu carinho, recebeu um futuro. E a mulher estava deitada, recebeu apenas o apagamento. Ela existiu por um mínimo segundo como um cenário, como um contexto, como antes que justifica o resgate do animal. Ela, a própria moradora de rua, foi a paisagem, foi o plano de fundo da história da vida do animalzinho. Uma paisagem que a gente vê na rua direto e muitas vezes a gente finge não ver. Esse não é um caso isolado, não é falha da ONG, é um padrão que vem se repetindo cada vez mais. Existe até um vídeo de humor de 10 anos atrás do canal do Porta dos Fundos que captura com precisão. O personagem se aproxima de um homem em situação de rua, preocupado com o cachorro que está com ele. Dá dinheiro para ração, pede para levar do veterinário, sugere que compre uma caminha. No final, percebe que nem perguntou como o homem estava, o morador de rua estava, ignora e vai embora. O humor vem do absurdo. O espectador ri porque já se viu nessa situação várias vezes. Já sentiu mais empatia por animal em um vídeo do que por um humano que está do lado dele. Carlos Eduardo escreveu uma música inteira sobre isso. Não sobre o cachorro, sobre uma criança num abrigo que espera anos para ser adotada, enquanto um animalzinho sai em poucos meses. A letra não é uma metáfora, é um dado encapsulado que está presente na nossa vida.
Sociedade, ela é hierárquica com os humanos e com os animais. E é uma hierarquia tão internalizada que hoje em dia ninguém mais questiona. E o verme vê uma razão para isso, vê um cálculo, um pensamento simples do verme, o animal encéfalo que o verme é. O animal não cobra, não julga, não vai te pedir emprego, não carrega uma história complexa, não apresenta uma ameaça, não vai te fazer sentir responsável pelo sistema que colocou ele ali. Você pode amar um animalzinho sem custo nenhum. Já o ser humano em situação de rua é diferente. Ele tem uma história, tem a raiva acumulada, tem seus vícios, tem escolhas que a gente vai julgar mesmo sem querer. E vamos nos fazer a pergunta, o que colocou ele ali? Quem colocou ele ali? E essas perguntas nos levam a outras que a gente prefere nem pensar, nem fazer. Porque se você se perguntar por que a mulher está no chão, você vai ter que olhar para o sistema. E olhar para o sistema é olhar para a gente, para a nossa posição dentro dele. O animal não faz pergunta, não questiona, por isso que é mais fácil amá-los. O descarte humano já não é crueldade, é conforto, é um padrão. É o sistema escolhendo o que é mais fácil de resgatar ou consertar para que não atrapalhe o movimento da engrenagem. Isso não existiria numa escala sem a mídia, sem o algoritmo. O vídeo de um cachorrinho bonitinho resgatado gera engajamento. Comentários, coração, compartilhamento, lágrimas. Ninguém discute nos comentários o resgate. Não tem polarização, esquerda e direita, não tem complexidade. É o puro suco de uva, o mel da vida. E um vídeo de um humano em situação de rua gera desconforto, gera debate, acusações. O inevitável que é o comentário que a culpa é dele. E o algoritmo aprende isso rápido. Ele distribui, gera engajamento positivo. Então a ONG posta o cachorro cresce. Recebe doação, recebe alcance. Aprende que a linguagem certa é a do animal. Ela não está errada na jogada. A ONG não está errada. Ela está apenas jogando o jogo que o sistema criou. O problema não é a ONG. Não é um jogo. O problema é que o jogo foi construído para que o humano descartado continue invisível, enquanto o sistema celebra a empatia e a bondade seletiva. E aqui a gente chega a um ponto. Se o sistema já te pesou, já te pôs na balança o seu rótulo, se o algoritmo já aprendeu que você gera desconforto e não engajamento, se a sociedade já escolheu o cachorro antes mesmo de perguntar como você está, verme, você é o verme. Eu sou o verme. Nós somos o verme. E eu não encaro isso como ofensa. É um diagnóstico, um autodiagnóstico. O próprio canal se chama Verme Passeia exatamente por isso. Não porque o ser humano ele é inferior, mas porque o sistema já decidiu o que ele é. Fazer o quê? E quando você não reconhecer isso, não reconhecer que essa decisão já foi tomada, você será apenas mais um nas mãos do sistema. A pesagem já acabou, a rotulagem já passou, o resultado já saiu há muito tempo. Você pode discordar do resultado, claro, mas não pode ignorar que ele existe. Então, isso é que o verme propõe. Olhar para esse diagnóstico sem romantizar, sem transformar em motivacional, só encarar e decidir o que podemos fazer com ele. E na minha vida eu penso duas soluções. Chame como quiser, opção, solução, para amenizar essa situação. A primeira opção seria lutar contra o sistema, nomear, produzir arte como o Carlos Eduardo, pressionar instituições, construir narrativa que force o incômodo. Movimentos sociais, eles existem, mudanças acontecem, lentamente com custo alto, mas acontece.
Quem escolhe essa via vai precisar saber que vai gastar muita energia, tentando convencer pessoas que não querem ser convencidas. Vai ser ignorado mais vezes do que ouvido. Que a mudança real demora décadas, não é uma postagem no Twitter, Instagram que vai resolver. E também essa raiva é um combustível que queima rápido. E sem uma estrutura, sem uma comunidade, um propósito além do grito, a exaustão, a fadiga vai chegar antes da mudança. A segunda opção seria a que o Verme escolheu para a vida dele, que você pode escolher também. Aceitar o título, não como rendição, como lucidez, conhecer. O Verme, ele não quer validação desse sistema. Não espera ser pesado, rerrotulado na fila, passar na fila de novo. Ele não passa a vida inteira tentando provar que vale mais que o diagnóstico que ele recebeu. O Verme se move, encontra uma rachadura ali no canto e sobrevive exatamente onde dizem que não seria possível. O Verme constrói no subterrâneo, no subsolo. E ele não precisa do reconhecimento do sistema ou da ajuda do sistema. Aceitar o título de Verme já é isso, é se retirar do sistema. Ele tira o poder do sistema do Verme. Você já sabe que o Verme se alimenta do lixo, que ele é o miserável, que ele fica no chão, apenas rastejando. Então, essa é a diferença entre ser descartado e ser descartável. O sistema já te descartou. Mas você, Verme, não pode acreditar que você é um ser descartável. É uma crença que precisa ser colocada na sua cabeça e você apenas recusa, porque o Verme não tem cabeça para pensar nisso. Aquela mulher ainda está na calçada, em algum lugar do país. O cachorro está bem, é real, o resgate já foi, cuidado já foi, ninguém está pedindo para devolver o cachorro. O que o Verme está pedindo é mais simples e mais difícil do que isso tudo. É que você, caro espectador Verme, veja os dois na foto. Não só o animal resgatado, mas também o outro Verme que ficou. O Verme é apenas o Verme. Não tem solução empacotada para isso, não tem 5 passos, não tem motivacional, não tem aqui no canal se você procura motivação. Tem a pergunta, o questionamento que fica depois que o vídeo acaba, que o teatro das marionetes acabam. Você é o cachorro? Você é a mulher? Ou você é o fotógrafo? Essas 3 posições existem hoje. E a maioria das pessoas já ocupou as 3 sem nem ter percebido. Veja, Verme. Мокрый асфальт, тишина под ногами.